Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos chama, nos ensina o zelo pela lei de Deus, a necessidade de se observar zelosamente a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, e não apenas fazer uma seleção daquilo que nos agrada. Isto é, Jesus Cristo, ou nós o acolhemos totalmente, ou não o acolhemos. Ora, acolher o Evangelho é a mesma coisa, já que acolher o Evangelho, acolher a palavra de Deus, é acolher o próprio Deus que se fez palavra. A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Pois bem, então é importante que nós tenhamos consciência de que a palavra de Deus, que nós não podemos fazer uma seleção. Isto me agrada, eu vivo, eu ensino, eu prego. Isso aqui já não me agrada tanto, eu não vivo. Isso aqui nem sequer eu ensino. Não, a palavra de Deus é um todo que precisa ser vivido e ensinado. De modo que eu falo hoje, de um modo particular, aos catequistas, mas não apenas aos catequistas. Falo para mim mesmo, pregador da palavra, e para todo pregador da palavra. Isto é, precisamos ter esta fidelidade para que nós não picotemos a palavra de Deus, selecionando aquilo que se adequa aos nossos pressupostos ou aos nossos gostos particulares. Na primeira leitura, retirada do livro do Deuteronômio, Moisés fala ao povo dizendo: agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo vivais e entreis na posse da terra prometida que o Senhor Deus de vossos pais vos dará. Eis que vos ensinei leis e decretos, conforme o Senhor meu Deus me ordenou. Isto é, os decretos ensinados por Moisés não são segundo a sua cabeça, não são leis e decretos segundo os seus gostos pessoais, mas eis que vos ensinei leis e decretos, conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que os pratiqueis na terra em que ides entrar e da qual tomareis posse. Então o povo Moisés diz: olha, esta lei que eu estou dando a vocês não é minha, é de Deus. Pratiquem, e não apenas pratiquem, mas ensinem também aos seus filhos e netos. Versículo 9, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9. Mas toma cuidado, procura com grande zelo não te esqueceres de tudo que viste com os próprios olhos, e nada deixes escapar do teu coração. Meus irmãos, é importante que nós tenhamos consciência disso, porque existe uma tendência em todos nós de fazermos uma seleção. Isto é, existem palavras que se nos apresentam por demais exigentes. Existem palavras que às vezes exigem de nós uma violência, um esforço maior. E existem palavras que nós temos receio de pregá-las, porque talvez as pessoas que vão acolher as acolham com certa antipatia. E aí, para não desagradar os interlocutores, para não desagradar a assembleia, para não parecer antipático, ou para não ter que se esforçar para vivê-la, a pessoa, o pregador, o catequista, o padre, o bispo, seja lá quem for, tende a escamotear a palavra de Deus, liquefazer a palavra de Deus. Então Moisés, ele enfatiza: procura com grande zelo não te esqueceres de tudo que viste com os próprios olhos, e não deixes escapar do teu coração. Nada disso.
Antes, ensina-o a teus filhos e netos. Então esta palavra precisa ser ensinada. E esta palavra, proclamada aqui, na primeira leitura, retirada do Antigo Testamento, ela continua atual. Não é que Jesus vem para abolir a lei e apresentar uma lei totalmente nova. Não. Jesus vem levar esta lei para a interioridade. Jesus, ele infunde esta lei no coração. Jesus, ele nos ensina que esta lei não deve ficar escrita apenas em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne nos nossos corações. Mas Jesus não muda a lei, ele a leva à plenitude. Não penseis, Evangelho de hoje, Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer será tido como o menor no reino dos céus, mas quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Meus irmãos, esta consciência, primeiro, da necessária fidelidade à palavra de Deus e a toda a palavra de Deus. Estou enfatizando aqui, toda a palavra de Deus. Não apenas selecionarmos o que nos agrada e transmitir apenas aquilo que nos agrada. Transmitir toda a palavra de Deus. Quer os interlocutores estejam dispostos a ouvi-la e acolhê-la, quer não. Aí vai depender, é claro, do jeito, do modo, da técnica e em tudo a caridade, sem dúvida. Mas o jeito, o modo e a técnica não podem escamotear, esconder, negociar a verdade, porque aí não seria caridade verdadeira você esconder a verdade apenas porque os meus interlocutores não estão dispostos a ouvi-la. Então, esta consciência esta que os primeiros cristãos sempre tiveram. Se vocês pegarem São Paulo, ele repete isso quase que exaustivamente. Ele faz questão de dizer, olha, o que eu estou ensinando não é da minha cabeça. O que eu estou ensinando a vocês não é uma criação minha, mas eu estou transmitindo aquilo que eu recebi. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. São Paulo diz, eu vos transmiti aquilo que eu recebi do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. São Paulo apóstolo, ele mostra que a autoridade da sua palavra está o quê? Não é uma criação sua, mas é palavra de Deus. Eu vos transmiti aquilo que eu recebi do Senhor. Aí vai falar aqui a respeito da Eucaristia. Mais à frente, ainda em 1 Coríntios, no capítulo 15 agora. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, ele novamente repete, eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido. Eu estou pregando para vocês aquilo que de alguma maneira foi pregado a mim. Eu estou ensinando a vocês aquilo que eu recebi de Deus. Não é algo da minha cabeça. Meus irmãos, repito, isso o catequista, o sacerdote, todo pregador da palavra precisa estar consciente. Eu não estou pregando uma teoria minha, eu estou pregando a palavra de Deus. Isso é o que dá autoridade
ao pregador. A autoridade aqui compreenda também eficácia àquela palavra pregada. Por quê? Porque é a palavra de Deus. E ela por si mesma, ela toca os corações. E ela por si mesma, ela fere e cura a ferida. Então quando você, catequista, vai preparar sua catequese, que você reza, que você estuda, essas duas atitudes são importantíssimas, mas ao rezar e ao estudar, pedir a Deus a luz necessária para transmitir o ensinamento de sempre, e não o ensinamento que seja agradável, politicamente correto, um ensinamento que as multidões estão dispostas a acolher, mas que não é palavra de Deus. Meus santos, vocês sabem que eu estou dizendo isso, e esta é uma realidade muito atual. Está assim na igreja, de pregadores, de mestres, que pregam a si mesmos, que pregam aquilo que se adequa aos seus gostos, mas não a palavra de Deus. Eu vos transmiti aquilo que eu mesmo recebi. Ai daquele que tira uma vírgula ou um J da lei. Quer dizer, esta necessária, e aí é claro, meu santo, quando você se predispõe a ensinar a palavra de Deus, a transmitir de acordo com o que você recebeu, você pode ser taxado de radical, extremista, bitolado, fechado, medieval e outros adjetivos mais. Mas a pergunta aqui é: a quem você quer agradar? Você catequista, você pregador, você formador, que dá formações por aí, você que é padre, você que é sacerdote, a quem você quer agradar? São Paulo, novamente São Paulo, ele tem uma palavra, já citei 1 Coríntios 11, capítulo 23, citei 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, mas sem sombra de dúvidas, nenhuma é mais forte, é mais clara do que o capítulo 1 da carta de São Paulo aos Gálatas. Aqui ele é de uma clareza e de um poder incríveis. Ele está falando para os Gálatas que receberam o evangelho dele e que agora começaram a ouvir um outro evangelho. Um evangelho talvez mais agradável, um evangelho talvez não, com certeza, menos radical, um evangelho que não se apresenta tão exigente. E aí os Gálatas começaram a se desviar para esse evangelho. Aí ele diz, Gálatas, capítulo 1, versículo 6, estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e que querem perturbar o evangelho de Cristo. Aí vem, versículo 8, 1 Gálatas, versículo 8. Mas, ainda que alguém, nós ou um anjo, vos pregasse, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja excomungado, que ele seja anátema. Seja um anjo a pregar um evangelho diferente, seja o catequista, seja o pregador, seja o padre, o bispo, o papa, um anjo, seja lá quem for, um santo que apareceu, é um demônio, não é um santo. Se pregar um evangelho diferente daquele que nós recebemos, ele seja como anátema, seja desconsiderado, porque isso não vem de Deus. O ensinamento, aquele que ensina,
deve ter consciência de que a autoridade vem daquela palavra recebida e transmitida. Se for um evangelho diferente, se for um ensinamento diferente, se for uma novidade, mesmo se for um anjo do céu, que seja anátema. Continua São Paulo, repito, como se precisasse, né? Depois de uma clareza dessa, nem precisava, mas tá bom. Ele quer repetir, a gente repete. Repito aqui o que acabamos de dizer: se alguém pregar uma doutrina diferente da que recebestes, seja excomungado. É porventura a favor de homens que eu procuro? É porventura o favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Se eu quisesse agradar as multidões, não seria servo de Cristo. Termina aqui no versículo 10, Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 10. Isto é, esta clareza que São Paulo tem. Santo Agostinho, os padres da igreja têm centenas de frases repetindo isso. Mas vamos aqui citar o mestre, né, Santo Agostinho. E ele diz de uma maneira tão bonita, aquilo que ele está se referindo aos cristãos e de um modo particular aos padres da igreja. Aquilo que encontraram na igreja, preservaram, guardaram. Isto é, as riquezas da igreja, sejam as suas riquezas. E aqui, meus santos, quando eu falo que o pregador, ele não pode ser novidadeiro, que o pregador, ele não pode fazer as coisas segundo a sua cabeça, apliquemos também aqui a liturgia. Isto é, transmitir, levar à frente este tesouro que nos foi dado. Ele não pode simplesmente querer celebrar segundo a sua cabeça, os seus gostos. Por quê? Porque aquilo que ele recebeu, ele precisa guardar para transmitir. Ele precisa preservar para transmitir. É a riqueza. Por isso que é tão importante que nós católicos guardemos, conservemos as riquezas propriamente, tipicamente católicas, porque se nós não as guardarmos e transmitirmos, quem o fará? Ninguém. Se nós católicos não dermos valor, guardando, conservando e transmitindo essas riquezas, ninguém mais o fará. Se nós católicos não tivermos um lar em que o ambiente católico cristão é vivido e respeitado, em que lares isso vai acontecer? Se nós católicos, por exemplo, é tão bonito quando a família católica normalmente tem uma imagem de Nossa Senhora, um crucifixo, e ali eles rezam. Por quê? Porque as pessoas entram naquela casa e percebem, aqui é diferente. E eles rezam antes das refeições, porque aqui é diferente. Padre, mas isso aqui era antigamente, que a gente rezava antes de comer e tinha um oratório na casa. Não, meu santo, aqui estou dando apenas um exemplo, dentre tantas outras realidades. Mas isso é tipicamente nosso. É uma realidade nossa que precisa ser preservada. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, quem o fará? Nós precisamos então, aquilo que recebemos, diz aqui Santo Agostinho, aquilo que encontraram na igreja, preservaram. Aquilo que aprenderam, ensinaram. Também não ficaram só para eles não, ensinaram. E aquilo que receberam dos pais, transmitiram aos filhos. Essa realidade que é de passar para frente, mas não passar para frente as coisas da minha cabeça, mas passar para frente aquilo que na igreja encontramos e da igreja recebemos. Peçamos, meus santos, peçamos a nosso Senhor que nos conceda o Espírito Santo, que nos dê esta vivacidade interior, que nos encha do Espírito, esse entusiasmo, que nos encha desse entusiasmo espiritual, para que nós
aprendamos a palavra de Deus, aprendamos tudo aquilo que é da igreja, que nós sejamos homens e mulheres de igreja, mesmo que nos chamem de igrejeiros, de carolas, de bitoladozinhos. Não, é importante, sejamos homens e mulheres de igreja, para que recebamos tudo isto que nos foi confiado e que transmitamos aos nossos filhos, aos nossos netos e a todos aqueles que Deus colocar no nosso caminho, para que a palavra de Deus, o ensinamento de Cristo, nós levemos à frente de geração em geração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.